Bem-vindo, Jorge, bem-vindo, Elau. Muito obrigada por ter aceito o convite de estar aqui nesse nosso bate-papo com o Satete. Kel, estou honrado com o seu convite. É um prazer participar. Estou à sua disposição para o que der e vier. Bom, então, Elau, eu já vou, porque você tem quantos anos de carreira mesmo? Conta para mim. Eu comecei no dia 21 de setembro de 63 em Londrina, no Tá Paraná. vendo? Eu não nasci Olha, no Paraná, eu nasci em Marília. Eu sou paulista, estado de São Paulo, terra da minha família. Terra da minha família, a família Elau é toda de lá. daí você veio. Os meus pais saíram. Minha mãe trabalhava em rádio, minha mãe é uma belíssima locutora, e meus pais, quando casaram, eles foram para Londrina. Meu pai foi assumir. Meu pai era gerente da Casa Buri, lá em Londrina, no Ah, Paraná. E desde criança, que eu falei para. Eu não sei se minha mãe sacou, porque ela é super inteligente, ela sacou que eu tinha timbre, tinha jeito para coisa. Então, eu comecei, acredite se quiser, eu tinha. Essa é a escola, essa é a minha escola. Eu tinha 7 anos, 8 anos, eu já lembrava bem, e lembro até hoje disso. Minha mãe colocava para ler, porque em Londrina não tinha televisão, só tinha rádio. A gente sentava em volta do rádio para ouvir as emissoras, na época do Rio de Janeiro, depois as de São Paulo. Na década de 60, que a Bandeirantes, 50 e 60, que a Bandeirantes cresceu muito em São Paulo. E então, o que ela fazia? Me dava o jornal, eu estava sendo alfabetizado ainda. Quando eu cheguei nos 10 anos, 11 anos de idade, ela me dava a Folha de Londrina, que é um jornal famoso de lá, e eu começava a ler. Leia em voz alta, por favor. olha, que até hoje é um ótimo conselho para quem começa a ler em voz alta. É a melhor coisa que existe. Leia o que você quiser. Livro, contos, história, poema, o que você quiser. Leia em voz alta. Para ter fluidez, né? No começo você vai achar estranho, por isso que tem muita gente que participa de um programa, ou é convidado, ou alguém grava a voz dessa pessoa e ela fica, essa é a minha voz? E às vezes tem uma voz bonita e fica assustada, porque não está acostumado a ouvir. Quando você está acostumado a ouvir a sua própria voz, você não vai se assustar mais. É. Então, eu lia, mas lia todo santo dia, era 1 hora a 2 horas, todo santo dia, durante anos. Quando mesmo com 11 anos, eu já participei de um programa de rádio lá em Londrina, na Rádio Paiquerê, aos domingos. Era programa de estudante, eu era o líder e eu que coisava tudo lá. Você foi cantar? Não, porque eu fui cantar no programa em Maringá. Ah, é? Maringá. Que eu era, né, a minha cidade é Maringá, por isso que eu achei que você era paranaense, quando você falou Londrina, porque Maringá e Londrina são muito Londrina, próximos. Terra Vermelha, barbaridade. Paraná Mas, também. Paraná. Maringá também. Norte do Paraná todo. Norte. 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 Mas a gente, quando você falou de Maringá, lembra, eu brinquei até com você, eu escrevi no teu WhatsApp assim, Londrina, Cambé, Rolândia, Arapongas, Pucarana, Maringá, Cruzeiro do Oeste e vai embora. Eu fui falando um monte que é uma sequência. De Londrina para Cambé, quando chovia, era 4 a 5 horas. Tinha 14 quilômetros. Pois Hoje é, já, hoje hoje já é. emendou tudo. Hoje não. Há muitos anos já emendou tudo. Esse foi o começo. Eu já fui em várias escolas, faculdades, aliás, e me chamam para gravar ou para bater um papo e falar sobre locução, né? E as pessoas, elas acham, eu vejo assim, elas projetam muito num curso de 3 meses. E não é que se decepcionam, é que não é tudo isso, né? Você vai, tem que ler muito jornal, né? Tem que ler muito livro, muito jornal em voz alta. Tanto é que depois eu passei uma fase da vida sozinho dentro do quarto, para não ter nada chamar a minha atenção. Para ler em voz alta. Mas então você gostou desde o início do ofício de ler, de falar?
É de Eu ser nunca, locutor. eu nunca precisei fazer teste vocacional. Eu fico assustado hoje e há muitos anos, eu tenho preocupação com a juventude e quando eles não fazem teste vocacional. Não, não precisa, não, isso é bobagem, isso não funciona. Enfim, cada um tem a sua conclusão, cada um faz a É, sua pesquisa, cada um sabe o que faz. Mas é importante, as pessoas elas chegam para fazer vestibular, ou vão fazer cursinho, ou vão fazer teste vocacional, e não sabe o que gosta, Raquel. É ruim isso. Aí eu tenho vários amigos em várias áreas, vários colegas que fazem, puta, amanhã segunda-feira tem que levantar cedo, vou lá naquele emprego lá. Não vai com amor, com felicidade. É aquele emprego que dá sustento, é aquele emprego que dá sucesso, é aquele emprego é. que a pessoa vai crescer na vida, né? É a sequência normal, vai casar, vai ter filho, vai separar, vai desquitar, seja lá o que for. Mas não, eu adoro, até hoje, eu tenho colegas amigos, aliás, que dizem, pô, Jorge, chega, já falou demais, pô. Como é que você tem paciência ainda? Não, se tem. Eu Ai, adoro gravar, adoro eu ler gosto. documentário, adoro gravar comercial para rádio, adoro falar para televisão. E não é voz lá em cima, não. Tem um monte de coisa minha sussurrada. Um É, monte, mas um monte. Tem um é, monte de varejo. é. Nunca fui locutor esportivo. Nunca. Não... Você O tem Pedro. se você tem um timbre de voz que poderia ser locutor esportivo também, Sim, sim, mas com certeza. É, mas não gostei. O Pedro Luiz, famoso Pedro Luiz, me chamou. Foi quando eu fui para a Globo e acabei trabalhando no Fantástico e não. Mas, Jorge, você não sabe narrar nenhum jogo? Não sei, Pedro. Não é. consigo. Não... Aí também tem que ter paixão pelo futebol também, pela locução Claro, e pelo claro. futebol. Você faz muito bem, né, documentários de natureza. Sim, Conta um pouquinho disso, né, como é e eu acho a coisa mais linda, né, documentários, é, são documentários fortes, e são documentários que tem que ter uma voz também que coloque muita emoção, porque a gente está vendo nós somos animais, né, animais é, que falam, então a gente está vendo sim, a gente, sim. então é tudo muito emocionante, muito épico. Fala um pouquinho. Eu não me lembro quando, mas faz muitos anos. Foi uma fase também outra de aprendizagem, quando eu fui dublagem. A dublagem, como é que é? Tem uma frase que diz assim: eu acho dublagem a melhor escola que existe para um ator. Quem disse isso foi Chico Anísio. Olha só. Você já fez Dubla. dublagem? Opa, 8 anos. Ai, é 8 anos. maravilhoso. A gente fazia, era a mesma turma. Felipe Levi, Marcos Plonka, Tony Ramos, Denis Carvalho. é, é, Nossa, é muita gente, é muita gente. Eu tô doido para ver o Denis, faz muitos anos que eu não vejo. Então, a dublagem, a narração, quando eu saí da dublagem e já trabalhava em rádio, já trabalhava em televisão, me chamaram para gravar documentário. Raquel, eu tremi que nem vara verde. Você vai lá no estúdio, hoje nem se vai mais, né? Hoje eu gravo daqui de casa. É, Mas dirigindo a pessoa, tudo online, claro, com direção, né, com com direção. direção remota. É, eu fui, e o diretor, e o técnico, e aquele negócio fechado. O Jorge, nós tem o time code, né? Então você vai em cima do time code e você vai ter o som guia do narrador original. Jesus do céu. Demorou Tem. alguns anos para embalar, até os diretores começarem a acreditar e ter confiança. Acho que hoje eles devem ter confiança em mim. E assim eu fui para National Geographic, assim eu fui para o Discovery, assim eu fui para o Animal Planet, assim eu fui parar no Our Planet, que é da BBC de Londres, que lançou agora, essa semana passada, dia 14, a segunda série, com 4 capítulos.
Mas, Elau, então nisso tudo, nessa carreira, né, bom, documentário, é isso também, você trabalhando com documentário, chega mais perto de realidades como essa e se torna a voz disso, então obviamente te Sem querer, né? sensibiliza mais, Sem porque querer. Sem tem a tua querer. voz nisso. Nessa carreira tua tão grande, qual um momento emocionante, assim, que você tem com locução, que você acha que o teu trabalho foi importante, ou que te emocionou, ou que você acha que você contribuiu, alguma história dessa? Como eu disse para você, eu fico felicíssimo e curto muito. Eu sempre, eu sempre fui amigo dos músicos, dos criadores, dos redatores. Eu tenho muito amigo músico. Uns 30, 40 anos atrás, mais um pouquinho, as emissoras de televisão tinham orquestra. A sua orquestra, Tupi tinha a sua, com Luiz Arruda Paz e o Lírio Panicali, e a Globo tinha a sua orquestra no Rio de Janeiro. Hoje, hoje tem um conjunto. Tinha o conjunto do Jô, tinha o conjunto do Silvio Santos, tem um conjunto. 3, 4, 5 instrumentos e ponto final. E eu era amigo desses caras, eu sentava lá no meio da orquestra e ficava curtindo, afinando o ouvido. Que coisa boa. Então, quando eu gravo um comercial de carro, eu tenho vários comerciais de carro. Sim, a tua voz é conhecidíssima, principalmente por causa de comerciais maravilhosos de carro. Eu fico curtindo a trilha, eu não vou embora. Eu fico lá no estúdio, sento e fico vendo o cara, fico vendo gravar a trilha. E adoro quando coloca, porque hoje gravação de um jingle, de uma trilha, é tudo espetado, né? É a É, guitarra para a mesa, é o baixo elétrico, é o piano elétrico. Há 30 anos atrás, botava 40, 50 figuras dentro de um estúdio. Ah, que uh, delícia que era! Aí você vê sopro, você vê cordas, você vê violino de tudo com jeito, cello acústico, não é elétrico, e piano, e Hammond, e você fazia trombone. parte de um show de arte, na verdade. É, é. É. Sem eu notar, olha que coisa estranha, que gozado, né? E ninguém falava para eu ir embora. Não, o Turquinho está aí ainda? Tô aqui. Eu ficava lá, ficava num canto. Claro, você não vai abrir a boca, né? Tem que ficar É, quieto. Mas eu curti aquilo para chuchu. E claro. os estúdios de São Paulo, vários, colocavam orquestra dentro do estúdio para gravar. Desde o tempo Olha, do Biché, desde o tempo na prova filme, como é que chama o tour? Play It Again, é, MCR. Eram é. estúdios até pouco tempo aí famosíssimos. E muitos artistas participavam da criação, né? Com A certeza. riqueza humana disso. Eles enriqueciam o trabalho, e é tudo em 30 segundos, 1 minuto, né? As versões, quando você pega um material desse, uma locução para carro, que tem tipos de locuções diferentes, tem Tem, varejo, tem, não, carro tem. não é varejo, carro Uhum. é voz clássica, né, uma É. voz potente. Quais as versões você manda para ele? Uma versão mais alegre, uma mais voz de peito, uma mais de cabeça? Quais as versões que Não, você é só narração normal. Você está contando uma história de um carro. Não esqueça de vendê-lo. Você está ali para vender, não é para contar a é, historinha. Não pode ser enfático, não pode aumentar o tom, não pode subir. Que mais? Acelera. Às vezes eu capricho numa palavra, numa versão, na outra eu capricho outra palavra, porque eles não me mandam storyboard, nada. Eu fico imaginando como é que está o comercial. Assim foi com Citroën, assim foi com Renault, assim foi com Honda Civic, assim foi. Sempre foi. Então, no mínimo, 3 versões dá para mandar. Agora, subir o tom nunca, né? Não é varejo. nunca. Nunca. É sempre mais uma voz mista, o Isso, peito sempre isso, mais isso. trazendo. Nem pode sussurrar também. Não está vendendo sutiã nem calcinha. Exatamente. É muito legal. Por exemplo, a diferença. Você fez varejo já também. Um monte, mas um É. monte. Eu gravei para Casa Buri, para o Ponto Frio, para o Pão de Açúcar.
Tecelagem Cinerama, que era famosíssima em São Paulo. Você conseguiria agora pegar uma frase qualquer e fazer um exemplo? Como você faria se ela fosse varejo ou se ela fosse a voz clássica? Deixa eu ver se tem um texto aqui, meu Deus do céu. Você me Qualquer mata. texto. Não tem. Também Agora o centro é tudo no celular agora. pega o celular. Não, deixa quieto. Vai falando aí que eu estou procurando aqui. É porque assim, né? É muito, a gente que trabalha com locução é completamente diferente. A gente tem que saber ler o briefing, entender quem é o cliente para quem a gente está falando. Então, para o varejo, você está falando para muitas pessoas e tal. Para um carro, vamos supor, para um banco, você tenta individualizar, né? Você está falando com Tem, aquela pessoa. tem que passar segurança. É Tem que banco, vai guardar o seu dinheiro. É. Há um Ou é varejo aqui. carro, é segurança da sua família. Exato. Olha, eu não vou falar o nome do produto. Deixa eu ver como é que está aqui. Monitor de pressão arterial de pulso automático. Monitor de pressão arterial não invasivo. Pronto. Aí, não vou Esse é dizer a marca. varejo. Esse Isso é é varejo. varejo. Agora faz o mesmo sem ser varejo. Te peguei. Você, viu, vou Você te faz isso contar. fácil. Monitor de pressão arterial de pulso automático. Monitor de pressão arterial não invasivo. O monitor é compacto e fácil de usar em casa, no trabalho e durante a viagem. Perfeito para pessoas que monitoram com frequência sua própria pressão arterial. É outro ritmo, outra energia, a voz está em outro lugar. É simples de fazer quando a gente vê uma pessoa como você, que tem muitos anos de carreira e domina o ofício, mas para quem está começando, esse é um ensinamento importantíssimo, né? A tua emissão energética, a tua intenção, a tua colocação de voz muda completamente, às vezes, o sentido de uma frase. Uhum. E muda É, mesmo. E muda mesmo. Você sabe que até hoje, foi a Lia Alvim da Vox Mundi que me chamou para gravar a segunda série do Our Planet, do nosso Our planeta. Planet. Our Planet. Aí eu botei no estúdio, botei a máquina, fiquei pronto. Você acredita quando eu fui ver, eu estava ansioso? Meu Deus do céu. Mas, pô, é macaco velho e tá ansioso? Que bom, Ótimo, gosta do que ótimo. faz, claro, Exato, exato. Porque se claro, não fosse isso, é, é melhor pendurar a chuteira. claro. É E em melhor. cada trabalho a gente tenta se superar, ser melhor que a gente mesmo, né. Eu gosto É, muito de ouvir o que eu fiz para falar: "Não, ó, ai, esse eu arrasei". Fala: "Pô, esse aqui eu errei aqui e tal e tal". O outro, como é que eu posso fazer melhor? E sempre com essa intenção de melhorar a si próprio, né, sem ficar se comparando. é. Isso é uma delícia, né. Tem um cliente que eu gravei para ele a semana passada, ou ele me manda o áudio como ele quer que eu faça, ou eu falo assim, Elias, vamos junto, vai. Você lê e eu gravo, você lê e eu gravo. Não edito, mando o material inteirinho para você, vai 400, 500 megas de locução. Aí lá ele edita, acabou, depois ele me manda, fica muito bom, do jeito, Ele fazendo lê desse jeito. ele lê e você grava no tom dele, é Em isso? seguida, no tom que ele Olha quer. que legal, eu já fiz isso comigo, sabia? Uma coisa que eu gostei, É, mas é, nunca tive. Olha que legal. As possibilidades de falar um texto são muitas, a interpretação. sim, Espero sim. que é o que nos diferencie dos É, robôs. exato, é. Mas outra coisa que dá cancha para gente é apresentar telejornal. Telejornal é um negócio complicado, Muito. porque o TP pode derrubar, recebe o script em cima da hora, tem É um ao canal, vivo, é ao é ao vivo. vivo, sempre é É, ao vivo, né? é. E eu me lembro que era TP de esteira ainda, uma câmera em cima, e empacou, não saía. Essa eu não vi, essa eu não conheci. TP de esteira. Isso é 1980, 1990. Empacou a frase, você ao Aí vivo. eu botei a mão aqui e fiz assim, né? Me deram o texto, eu botei aqui, me deu a página que eu estava. Aí, vai Sim. lendo.
vai, Muda, né? Mudou o jornal. muda tudo, Muda o ritmo, muda. Você tem que relaxa, vamos lá. Aí entra um break, aí voltou o maldito do PT, do TP voltou a é. funcionar. Mas eu acho assim, esse exemplo que você deu de apresentar telejornal, eu já apresentei programa, nunca telejornal. Sim, Mas o que que acontece? De ler em voz alta é muito importante, porque sim, você, ao vivo, você tem que ser fluido. Mesmo com o diretor remoto, você pode errar de vez em quando, mas você não pode claro, ficar ali profissional, as pessoas, a equipe tem tempo, você não pode errar 30 vezes. Então você tem que ler fluido, sem erro. Tudo bem, erros acontecem, são aceitos, sim, até ao vivo, sim, retoma, sim. mas, você tem que ter essa habilidade de, É. em voz alta, ter fluidez, Uhum. consistência e manter a sua dicção, são muitos elementos que tem. Por isso que a leitura em voz alta é um treino, a leitura em voz alta é um treino fundamental para quem quer ser É, locutor. quando eu comecei a fazer telejornal, eu sempre gostei do internacional, é gozado isso, né? Sempre gostei da área internacional. Notícias do mundo. Do Brasil, deixo para você, eu vou fazer o internacional. O que eu fui fazer? Eu comecei a ler jornal internacional, as notícias do mundo, por causa de nomes, pronomes, Pronúncias, é. cidades, pronúncia. Mas, ô, Elau, vamos fazer uma coisa aqui. Mudou Vamos. muita coisa, né, você tá vendo que você falou de TP de cera, e esse olha que eu sou antiga, não TP de conheço. cera, meu Deus do TP de céu. cera, não conheço. Fala, assim, para você, de que você começou para agora, claro que as mudanças são absurdas, mas o que que foi mais significativo para você? O que que você acha que foi uma evolução, que foi melhor, e o que não foi tão bacana? Quando eu comecei a gravar em casa, era internet de escada, 4 megas, e fazia aquele barulho. Depois foi para 10 megas, aí entrou o speed. Aí chegou a internet de 100, 200, 300, 600 megas. Bendito seja Deus. Que coisa de É. louco. Eu estava viajando, estava na Inglaterra, estava em Londres. E aí eu gravei era umas 6 laudas. Gravei um documentário, não era documentário, era audiovisual de uma empresa. E deu, eu não lembro quanto, mas foi grande. Foi grande, foi mais de 200, foi mais de 300 megas. Esse hotel especificamente, todo mundo falava que ele tinha uma internet fora de série. Falei, tá bom. Estava cabeado, fui, salvei, mandei, virei falar com a minha esposa. Ixi, acho que não foi. Abri, chequei, já tinha ido. Mandei de novo, só para ver o que ia acontecer. Foi mais de 200 megas. Era muito grande a locução. Acredite se quiser, Raquel, não demorou mais do que 15 segundos. Ui, que maravilha. Quando você tem 1 giga, pô. É, é. E isso nos permite trabalhar, a gente vai viajar e pode trabalhar a qualquer lugar do mundo, né? Mas Porque lá fora, eu comecei a gravar no exterior a partir de 2000, já tinha internet na Europa e nos Estados é, Unidos. Mas era e os hotéis cobravam. é, Uma, pô, não vai cobrar água para tomar banho? Essa era a minha relação. A água está incluída na tarifa. Deixa aí a internet, moço. Mas era caro. Era caro. Em é. Londres era em Libra, que é para aprender. Mas a E internet. você então, é, então quando antigamente sem a internet, só você gravava no estúdio. Para você ir ao estúdio ou gravar da sua casa, como é que você sente isso? Eu sinto muita saudade. Sinto muita. Como já falei, do ambiente, de ver se vai ter uma trilha. Às vezes os caras estão lá, mesmo não importa se é tudo plugado, 4, 5 instrumentos, ou o mesmo músico toca 4 ou 5 instrumentos e faz o jingle, faz a trilha do cara de comercial de 1 minuto. Você via. Hoje não vê mais nada. Hoje não.
Desde 2000 começou a descer a ladeira. Antes dos anos 2000, eu gravava, olha como era chique as coisas, eu ia gravar em Curitiba. Eu sei, você é conhecido aqui. Eu ia gravar o Deiró, a gente é Deiró, amigo amigo. até hoje, Deiró, Andreinha. É. De vez em quando eu falo com O o André. Laurinho, da Bapturap. É É, verdade. Nossa, é, faz muito tempo que eu não falo com eles. é. Então, eu ia no Rio de Janeiro gravar. Era chiquésimo, né? Mandava passagem, pegava, descia no Santos Dumont, ia no estúdio, gravava, voltava e vinha para São Paulo. Depois a gente começou a gravar, era muito engraçado isso. Claro que isso aconteceu antes do 11 do primeiro 11 de setembro de 2001, Do, antes do das ataque. Torres Gêmeas. É. Então a gente gravava, ou no Rio de Janeiro a gente corria no aeroporto, eu ia lá com rolo, fita de rolo, ou então um demo, aí surgiu como é que é o nome daquela fitinha pequena? Mini DAT. Tinha o DAT Minidade. e o Ah, ADAT. Aí depois surgiu o CD. Aí passava a mão no material, ia lá no Santos Dumont, pegava um cara que estava na ponte aérea, por favor, você quer me cobrar? Assim, não, 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 pode deixar aí. Era legal o pessoal da ponte aérea, passageiro, nunca me viu mais na vida. Pegava o material, aí corria, não tinha celular ainda, ligava para ele e perguntava, aí, já chegou? Tá chegando o avião agora aqui. Aí era a maneira da gente enviar. Ou a gente ia na área de carga, Porto de Congonhas, e lá atrás tinha Varig, VASP, Transbrasil, etc, etc. E a gente pagava e ia para Goiânia, e ia para o estado de Goiás, o estado do Mato Grosso, ia para Porto Alegre, gravava muita coisa para Porto Alegre, sim. despachando as fitas. Quando chegou a internet, menina, que coisa boa, viu? Que É, coisa boa. o que é bom é que tira um pouco, talvez, viajar é ótimo, encontrar pessoas, maravilhoso. O que é bom, talvez, da internet, ela abre caminho para mais pessoas, para Sim, novos, para jovens sim, talentos. Eu acho importante pensar nisso, sabe? sim, Porque a sim, gente tem que sim. pensar na nossa carreira, mas é bom, quanto mais gente boa, mais gratificante, melhor fica. Então, tem muito aspecto positivo a abertura da internet, Com né? Porque além certeza, com de certeza. facilitar para a gente, abriu muito, mas daí perde-se em É. outras exclui, né? A internet ela foi benéfica em um monte de coisas. A principal para mim é educação. Muito. O mundo ideal não existe, o mundo ideal em que todos tivessem os mesmos direitos não existe, mas se Infelizmente. aproximar um pouco, né, diminuir esse abismo tão É, grande em quem é, tem acesso é, ou quem não tem acesso. Eu acho que eu me sinto também na obrigação como ser humano de participar desse mundo, que é o que eu quero. O mundo ideal, eu sei que ele não é possível, mas um mundo melhor é. Então, eu tentar, é a mesma coisa agora da inteligência artificial, né? Nós lá temos discutido muito. A é, inteligência artificial pode ser incrível para muitas coisas, para a saúde, por exemplo. Eu acredito que daqui é uma crença, eu acredito, já comecei falando, é um desejo, mas que muitas doenças graves, como Alzheimer, como câncer e tal, vão ter soluções em não muito tempo, pelo uhum, avanço absurdo aí que a tecnologia a inteligência artificial vai ceder para a área da saúde. Mas não pode excluir, né? Não não, pode não. separar, não pode ser para ricos, né? Só. Tem que ser para todo mundo. 90% da população não é rica no mundo. Então, Né? eu não vejo muita sensatez nisso, porque eles vão pegar a voz de um locutor, joga na máquina, joga o texto e ele vai produzir. E cadê o direito autoral? Cadê royalty? Cadê? Eu tenho visto. Eu vi uma coisa outro dia. Outro dia não, já faz alguns meses, sobre inteligência artificial. Não era um designer, era um estúdio de modelos
homens e mulheres lindíssimos, bonitas. Dispensou o cast todinho. Ele vai usar a inteligência artificial para vender. Ah, você está precisando de 2 moças, está aqui as fotos. Pagou, levou. Porque desenha do jeito que você quiser, com olho azul, cabelo não sei o quê. Mas a gente percebe que é um avatar. É. Ainda. Eu quero acreditar, Elau, que a inteligência artificial pode mudar tudo, né? É só Mas desde que ela seja... futurologia. Mas eu desde... acho que vai ter uma diferenciação do que é humano e do que é feito por inteligência artificial. Eu acho, porque nós somos capazes de virar uma rota, surpreender, interpretar, dar diversas nuances numa mesma frase, inclusive nuances absurdas, que podem ficar maravilhosas. No teatro você pode usar. E a inteligência artificial, acho que ela vai ter muita competência, mas arte, criatividade, humano, a capacidade de conexão humana, eu quero acreditar que a gente não vai perder. Eu ainda insisto que o ser humano é insubstituível. Eu ainda acredito. Não dá para dizer que um IA vai substituir um ser humano. Não é possível. Não é Não é possível. possível. Não é sensato pensar num negócio desse. Desculpa, mas não dá. Não é bom para o futuro do Our Planet. Não é nada. Que seja. Você sabe, eu vou ver se eu pegar um link, vou pegar um texto gravado meu, vou jogar lá e vou jogar para francês para ver o que acontece. Você já fez isso? Não, estou com vontade de fazer. Eu não fiz, eu vi amigos que fizeram. Fica bom. Porém... Mas fica bom, mas bom só. Não fica ótimo. Fica robotizado um pouco, fica com timbre. Se você tem um timbre bom, fica com seu timbre, fica bom. Tá, mas pega a palavra a linha da sua ótima... interpretação, mas a linha. Mas é sutil, mas ainda não fica bom. Eu acho que o mercado pode aceitar já do jeito que está, aí não sei o que vai acontecer. Mas eu acho que ainda dá para diferenciar. É impressionante como melhorou, sem dúvida. É Sim, impressionante. eu já notei que de quando saiu e as recentes, tá avançando. Está avançando. Mas eu não me joguei, mas esse meu amigo que se jogou no inglês, ele mesmo não gostou da locução como ficou. Ele mesmo não gostou dele. Então, mas para um locutor, uma locutora, quer dizer, uma pessoa que ainda não é locutor ou locutora, mas tem o desejo de ser, porque é uma profissão muito legal, o que você aconselharia, o que você diria, como começar a locução? Primeiro, saber se gosta. Tem gente que quer mudar de profissão porque aquela profissão se ganha muito dinheiro. Não é isso, não é assim que faz. Eu vou ser chefe, eu sei que os caras estão ganhando muito dinheiro, vou montar um restaurante árabe e vou vender quibe com coalhada. Nem sei fazer isso. Pô. Essa é o principal item que o ser humano, ele ou ela, que querem ser locutor, tem que partir dessa premissa. Eu tenho vontade, eu gosto dessa profissão, e eu fico ouvindo os caras o tempo inteiro. Eu gosto eu vou ao teatro, eu vejo peças, eu vejo novela, eu vejo filme, eu vejo narrações. Ótimo. Você está se identificando. Agora, daí para você passar isso e criar um plano para a sua vida profissional, eu não sei se você precisa fazer o caminho que eu fiz, mas é um bom começo. Ler em voz alta. Tem uma coisa interessante. Eu já fiz esse teste com pessoas. Você dá um texto para ler, e texto difícil, não é moleza, não. Aí o cara lê, vamos ouvir? Ele fala, nossa, o que é que eu fiz? Treino, treino e treino. Esse mesmo texto que você gravou agora, você vai ter que falar ele durante alguns meses.
Por isso que o rádio de antigamente, eu não sei hoje, acho que não tem hoje, tem mais isso. O primeiro emprego que eu arrumei em São Paulo, eu entrava às 10 da noite e saía às 6 da manhã. 7h30 eu estava no Colégio Liceu Pasteur. Para estudar. Continuar meu colegial. Então, das 10 da noite às 6 da manhã em menor de idade. E não acontecia nada naquela época, né? Menor de 18. Uhum. Não sei, se arrumar uma rádio. No interior ainda se usa esse tipo esse expediente. Cada locutor faz 4 horas ou faz 6 horas por dia. E tem o texto, a locução é ao vivo. Você vai ler um texto comercial da hora certa. Chegou a notícia. E atenção, tarará, 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 tarará. Agora são 19 horas e 23 minutos. Raquel Rizzo vai cantar Tiririm Tororó. Pronto. Essa coisa, eu não sei se hoje dá para fazer isso. É treino, claro que é treino. Mas como o rádio tá... eu acho que é mais... Rádio. Hoje não tem mais rádio como antigamente. Não tem. Não tem. Tem mais na internet. Mas, por exemplo, a gente fala muito e muita gente me pergunta sobre prospectar, né? Que é você treinar, ter um portfólio de voz. A hora que você acha, eu tô bacana, eu já posso concorrer, né? Posso tentar entrar no mercado. Perfeito. Como é que você acha que é bacana? Você que conhece muitas agências e produtoras, canais de TV, Discovery e tudo, você acha que é bacana pegar uma pessoa iniciante, pegar o portfólio e enviar para essas produtoras, ou isso seria um trabalho eu prefiro um trabalho de formiga, bem uma por uma. Conhece alguém que pode te levar até o lugar X, lá você vai fazer amizade, lá você vai mostrar o seu material. Ele pode não gostar ou pode não precisar, mas ele indica outro que tem. Então, essa massificação, não acredito nisso, não. O cara recebe, você sai, joga no lixo. É muita gente, né? É fazer parte de uma rede, né, Léo? Aprender, estudar, conhecer pessoas, ir trabalhar e tal. É isso. Não é fácil para ninguém, mas nenhuma profissão, né? Mas nenhuma profissão é fácil. Começar acabei de fazer medicina, já passei, tenho o Conselho Regional de Medicina, e daí? Você vai querer trabalhar no Hospital São Luís, no Einstein, no Alvorada? Não sei. Vai nos menores, vai no interior. Nenhum médico recém-formado quer ir para o interior. Aí vem esse médico, como é que é? É mais médico, né? Mais médicos, uhum. Pega os cubanos e coloca lá no meio do inferno, lá longe. Lá no interior de Roraima, lá no interior do Piauí. Mas é importante ter médico lá, né? Claro que é, lá tem gente, e muita gente. Claro. Então, agora, todo mundo quer começar no Rio, em São Paulo. Quando eu vim para São Paulo, eu já tinha 4 anos de profissão. Eu fui à TV Excelsior, acho que você não conheceu, né? TV Excelsior, só de nome, eu conheço as histórias, E ela ficava na Nestor Pestana, era um baita de um canal. E o Calil Filho... Era ali na Glória ou não? Não, em São Paulo. Em São Paulo. Em São Paulo. O da Glória era o do Rio de Janeiro, que eu esqueci o nome, você talvez lá lembre. Era... Tupi? Tinha a TV Tupi, que eu fui trabalhar na TV Tupi do Rio. TV Tupi... Oh, meu Deus, como é o nome do outro canal do Rio de Janeiro da época? Que é muito famoso, eu também esqueci. Daqui a pouco eu lembro. Aí eu fui, mas fui na cara dura. Esse foi o primeiro lugar. Terno e gravata, saí da Vila Mariana, fui até o centro, na Nestor Pestana. Eu queria fazer um teste de locução, é possível? Sim, um minutinho. Aí chamaram, era o Brim Filho. O Brim Filho era o chefe dos locutores da Jovem Pan.
que depois a gente acabou ficando amigo. Aí eu fiz o teste, fiquei lá sentado, esperando. Aí ele veio e disse assim: sinto muito, meu amigo, você não foi aprovado. Tá bom, sim, senhor. Virei as costas, fui embora, fui chorando até chegar em casa. Quem não? Quem não? Me preparei, li texto, fiz tudo que minha mãe tinha me dito e não adiantou nada. Aí eu fui na Tupi, fiz o teste, passei, entrando às 10 da noite, saí às 6 da manhã. Eu era locutor comercial, por isso que eu te digo, não tem mais esse locutor comercial. Não sei se na capital tem, em São Paulo, não sei, precisa checar. Mas das 10 à meia-noite era o Joel de Almeida, famoso carnavalesco, o Madrinho Elétrico, e eu era o locutor que lia notícias, dava a hora certa e lia os textos comerciais. Depois da meia-noite entrava o Fausto Canova, também de Marília, e o programa dele era excelente. Eu ficava junto com ele ali, porque ele era uma enciclopédia musical. O programa chamava São Paulo Zero Hora, e só tocava jazz. Oh, coisa boa. Aí, às 2 da manhã, eu assumia e ia até às 6. Anunciando, notícia, música, hora certa. O técnico era o Cícero Nunes de Souza. Ele fala: Jorge, chegou o texto aí, leia o texto, notícia, dava a hora certa, música. E assim, até às 6 da manhã. Mas, Jorge, quando você quer dizer, você acreditou, foi, batalhou, começo difícil para todo mundo, porque trabalhar das 10 às 6 e depois estudar, é só Dormia muito na jovem. escola. Não devia ser antes, né? Não tinha 18 anos, mas de qualquer maneira a juventude dá esse suporte, faz com que a gente aguente. Mas você já acreditou na sua voz? Você sabia que tinha essa voz que se tornou, né, o Jorge Lau, que faz Não, documentário? não. Não? Isso demorou alguns anos. Demorou Você alguns acha anos. que você aprendeu a ter essa voz? Você cultivou essa voz? Ela existe desde quando eu tinha 11 anos. Desse jeito. Porque antes dos 11 anos, em Londrina tinha telefone em casa e o número era 197. E às vezes eu atendia, e com 8 anos, aí a moça falou assim: menina, chama a sua mãe que eu quero falar, o seu pai, eu quero falar com ela. O que foi, Jorge? Ela falou que eu sou menina, minha voz, ela a voz oscilava, menina do céu. Claro. E ficava fina, e ficava grossa, e ficava. A minha voz nunca foi grossa. É isso aqui, eu não faço assim para falar. Até dói. Não, mas você Ah, tem um timbre mais grave, claro. sim. Mas aí, toda vez que eu atendia o telefone, era uma menina que atendia. Minha mãe não tem mulher, só eu e o Fausto, pô, são 2 homens. Ai, que barato que foi isso. Isso foi muito engraçado. Mas então você aprendeu a acreditar na sua voz, isso eu acho que é bem importante. Não, mas depois de alguns anos. Eu não sei precisar quando, mas depois de alguns anos. Eu gostava, né? A cada etapa você vai crescendo, você vai ficando mais confiante. Você acha que, muita gente pergunta isso, o que é uma voz bonita? Eu, é mais assim, o timbre agrada, o timbre vende, né? O timbre encanta, o timbre valoriza o produto. É mais isso, não. Tem que ter humor. Por isso que quando perguntam, olha, voz bonita, eu sempre assim falo, olha, cada um gerencia, né, a sua carreira, mas se você gosta, você realmente quer entrar nessa área de locução, eu acho que vale a pena. Eu acho que não é uma questão, não fica rico, alguns ficaram, mas não é esse o objetivo, maior ganhar dinheiro, mas Dinheiro é é uma profissão consequência, Raquel. Dinheiro de, vem. é Vender pastel na consequência. feira ou gravar é a mesma coisa. Vai entrar dinheiro.
Pode demorar mais tempo, menos tempo, conforme, né? Mas se você gosta, entra, estuda, treina, e a sua voz pode não, talvez, servir para tudo, mas você pode encontrar um nicho único, especial, em que né? você se destaca. Ou tem gente que tem voz que serve para muitas coisas. Então, não se equipare, e faça o seu melhor. E eu acredito nisso, que as vozes são. Você pode trabalhar a tua voz, se você gostar, e fazer com que ela tenha características, particularidades muito únicas, que conecte pessoas. É isso. Embora eu Você lembra? adoro a voz clássica também, sabe? Eu tô falando, Uhum. eu adoro voz clássica. Você lembra da Iris Litieri? Não A Iris, lembro. ela durante muitos anos, nos anos 90, inclusive, a Iris Litieri foi ela é uma locutora famosíssima, voz linda, mas era sensual. Oi. E ela era a voz do Galeão e do Santos Dumont de Congonhas. Ai, eu adorava. Atenção, senhores Isso. passageiros, com destino a São Paulo. É. Eu Os homens ficavam. adorava, eu É. adorava. Depois, uns anos, eu fiz acho que uns 4 anos. Fui voz de Guarulhos e do Aeroporto de Congonhas Ah, você foi também. É que a tua voz é também. uma voz clássica, né? Ela É, tem esse timbre é, com energia forte, mas um timbre muito agradável. E você consegue fazer isso, né? De manter uma interpretação sem grandes picos, mas uma é. interpretação muito que comunica, É. muito gostosa de ouvir, que conta história. Então é assim. Mas na voz de aeroporto, imagino que você dava um temperinho mais. É. Na época, eu fui assessor de imprensa da Pan American, companhia aérea. E às vezes todo mundo ia para o aeroporto porque era época de julho, férias, ou dezembro, lotava. Então precisava de mais funcionários. Então eu ajudava no check-in. E às vezes eu estava ali em cima e tinha as passageiras, coitadas, elas não observavam as regras, os horários. Então elas vinham ali perguntar: Ô moço, e eu de terno, gravata e o crachá aqui. O senhor sabe dizer que hora sai o voo para Nova York? Um minutinho só que eu já vou anunciar, a senhora vai ouvir aí minha voz. Eu falava, mas não dava 3 minutos. Panamérica, voo 212 para Nova York, embarque portão 14, inglês e português. Aham. Era tão engraçado isso. Oh, mas agora você falou como Jorge Elal. Fala É, como essa frase como o locutor Elal fazia. não, Você não não dá. lembra? Porque aposto que você punha um Ah, sim. veludo. É, Um veludo. para deixar o passageiro mais tranquilo, né? Porque voar. Porque é gostoso, É. né? Neste lugar, uma voz gostosa cabe. Não precisa ser em todos, mas neste Uhum. lugar, uma voz gostosa É. cabe. Tanto que se vê essa voz da Iris, então eu tenho na minha memória. E boa viagem. Mas era muito. Eu Eu adorava vou aquela boa viagem. louco. Varig, voo 117 para Porto Alegre. Embarque, portão 2. Olha aí, Era não dá para falar chique. Varig para Porto Alegre, embarque Portão 2. Não ia dar. Tô legal. Mas, Elal, estamos indo para mais de quase 1h20 de conversa deliciosa. Queria Obrigado. que você desse agradecer muito a tua presença aqui, o SATED, né? SATED Paraná, Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos do Paraná. Viva A o gente, satélite, viva. viva a gente, o coletivo aí lutando sempre por condições legais de trabalho, para que a gente possa trabalhar com prazer, com respeito, né? Com Sim, sim, regras sim, obedecidas, sim. com salários bons, cachês bons também é bom, né? Então, Claro, sempre. vários detalhes. Né? Mas queria que você desse aí uma mensagem final aí para. Porque quem está aqui com a gente até agora provavelmente ama a locução. Sim. Então, um recado final. Para arredondar tudo aquilo que a gente já falou até então, aceita a nossa sugestão, né? Entre tantas outras ótimas sugestões que existem, mas
Leia muito em voz alta. Faz bem para o ouvido, faz bem para a alma, faz bem para a cabeça. É bom ler. Eu gosto de ler em voz alta aqui em casa. Eu fico sozinho aqui, às vezes a Viviane não está, eu começo a falar. Virou um vício de trabalho bom, né? Um costume. Sim. Você faz exercício vocal ou não, Melau? Não. Eu voltei a fazer, acho importante também. Não faço. Tomo muita água. Cuida. Tomo muita água, não fumo e não bebo. Já é um cuidado. Eu gosto de pedalar. Pronto. Hoje Já? não deu para pedalar, mas amanhã eu vou pedalar. Poxa, fantástico. Muito legal. Eu voltei a fazer meus exercícios vocais. É muito Tô bom. gostando. Tô gostando. Respiração é muito bom. Muito bom. Para a vida, né? Respirar. Quem não respira morre. E na interpretação da locução, respiração é muito importante, né? Onde é que você respira, onde é que você faz a pausa para respirar, muda também. Ainda mais quando o cliente manda um texto que é para 2 minutos e ele quer em 35 segundos. Ai, meu Deus do céu. Eu peguei um desse ontem. É comum. Não é mole. E enche o pulmão e com vozes como a sua consagradas, que é agradável de ouvir e é profundo. Então é um trabalho muito legal, adoro, sou fã, tá? Mais uma coisinha para os jovens. Você tem que abraçar uma profissão que você vai gostar dela pro resto da vida. Senão, vai fora e vai procurar outra profissão. Não tem, eu vou gravar até os 50, depois eu vou pro mato. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Você não pode trair o mercado, você tem que ser fiel a ele. Se ele te ajudou, devolva, pô. E precisa diversidade, né? Tem voz desde criança até gente muito velha. As histórias são contadas por gerações diferentes. Precisa dos timbres que já envelheceram. Então, a locução nisso para quem quer, é uma profissão que você pode levar. Se você cuidar da saúde, da cabeça, né? Se manter ativo, trabalhando, você pode talvez mudar ali o braço da sua carreira, mas você pode continuar na carreira até muito tempo. Eu já fiz outras coisas na minha vida, mas nunca abandonei a locução, nem o rádio e nem a televisão. E começou muito cedo, né? E comecei muito cedo. Tem uma história muito bacana, até hoje em dia tem muito mais locutores e locutoras que tinham, né, quando você começou, quando eu comecei, muito mais. Então, a forma de você conseguir na carreira tem um pouco mais de competição, depende de onde você está, mas as possibilidades são inúmeras. É uma profissão que quem se dedica, a chance de colher é muito grande. É muito grande. É uma mão de duas vias, né? Se você faz com amor e gosta, você pode ter certeza que o lado de lá vai sacar que você faz com amor e gosta e vai chamar. E vai chamar, porque a audiência vai gostar, se a audiência gosta. Mas, meu amor, então, muito obrigada. Obrigado a você. Foi gostoso conversar. Foi 1h30 mesmo? Mas, já sabe que horas são? 19h51. 19h51, é mesmo. Mas o tempo passou muito rápido. Muito obrigada. Beijo para você. Beijo. Em pé. Tchau. Em pé.